Olá, viva, seja bem-vindo à emissão dos Grandes Adeptos no Porto Canal, a edição Grandes Adeptos Futebol Clube do Porto, o seu programa no Porto Canal, a versão televisiva do clássico da rádio Grandes Adeptos, um programa debate semanal que acontece na Antena 1 sempre às segundas-feiras. Nesta emissão dos Grandes Adeptos, Miguel Guedes, o comentador titular, residente no Porto Canal, convida um simpatizante de futebol, um treinador com experiência na Liga Portuguesa, que está ligado ao jogo que o Futebol Clube do Porto vai realizar no próximo fim de semana. Olá, Miguel. Olá, bem-vindo. Esta semana temos uma goleada do Porto para analisar, já dentro de instantes. Primeiro, primazia ao nosso convidado, é o Daoud Fakira. Olá, viva, Daoud Fakira. Olá. Treinador de futebol há mais de 2 décadas, treinou na Primeira Liga a Vitória de Setúbal, Estrela da Amadora e mais recentemente a equipa do Olhanense. Está ligado à história recente do Olhanense, uma história recente curta na Primeira Liga. O clube regressou em 2008, 2009 e o Daoud Fakira durante ano e meio treinou a equipa do Olhanense e, portanto, faz parte desta história do Olhanense entre os maiores do futebol português e vai nos ajudar a projetar o Porto Olhanense. O Daoud, neste momento, não está a treinar, mas desenvolve atividades ligadas ao futebol. Sim, boa tarde. Boa tarde. Obviamente que, até por uma questão de defeito de profissão, não é? Existem sempre situações onde, seja como preletor, enfim, em que eu acabo por não estar a fazer aquilo que é a minha, que eu gosto, que é a minha, enfim, que é a minha atividade mesmo profissional, mas acabo por estar ligado, seja em palestras, seja de alguma forma transmitir aquilo que são as minhas experiências, o meu viver, os meus conhecimentos e partilhar com pessoas. Vou tendo sempre essa oportunidade, enquanto aguardo pacientemente também que apareça um projeto, futebol projeto, entre aspas, mas que apareça um convite que vá de acordo com aquilo que são as minhas expectativas e com os meus anseios. Um convite que seja sustentado, era isso que sim, de alguma forma sustentado. Quando se referiu a projeto, okay, não é? De alguma forma, porque vão sempre aparecendo convites, seja a nível interno, seja para fora, não é? Vão sempre aparecendo, mas também a partir de um momento da minha vida, não é? Porque eu tenho um trajeto já com alguns anos, como foi dito, posso e devo também ter algum cuidado seletivo naquilo que escolho, não é? Porque para chegar a um patamar em que eu cheguei, em que foi preciso trilhar muito caminho e se já é difícil esta atividade, se já é difícil arranjar um lugar ao sol neste meio, neste mercado que nós temos, facilmente caímos no esquecimento, facilmente se não fizermos as escolhas com algum critério. Portanto, tem sido um pouco esse o meu percurso até hoje, não tenho dado mal, portanto vou continuar à espera e vou continuar a investir em mim, a investir naquilo que é o meu conhecimento, enfim, refletindo e fazendo sempre coisas paralelas, mas que de alguma forma também me enriquecem e quando eu for voltar ao terreno estarei de certeza mais bem preparado, cada vez mais capaz para desenvolver de acordo com aquilo que eu acho que eu coloco como ambição, digamos assim. Miguel, não é um grande adepto puro do Olhanense que recebemos nesta emissão, mas é alguém com história e que de facto nos vai ajudar a ler melhor o jogo do Olhanense e a realidade do Olhanense nesta Liga 2012-2013. Sem dúvida, Tiago, não só do Olhanense, mas também do futebol em particular, do futebol português. Eu quero agradecer ao Daoud por aqui estar, porque obviamente que há alguns traços distintivos no Daoud, se me permite, uma análise pessoal de quem pouco se conhece. Ao longo destes anos no futebol português, enfim, vemos passar equipas e treinadores e jogadores, mas particularmente acabamos por ser em menos número de jogadores, por nos fixarmos muito em determinados treinadores, pelo aspecto comportamental, motivacional, pelos resultados. Conhecemos os treinadores muitas vezes todos, através das conferências de imprensa, das entrevistas que eles vão realizando e formamos opinião em função disso. Muitas vezes em função disso. E é muito agradável quando depois também essa imagem corresponde à realidade, o que neste caso também acontece. O Daoud, para além dos resultados muito interessantes que tem obtido com equipas
difíceis, quer dizer, vamos ver, o percurso da UTA é um percurso que é campeão da segunda divisão no Barreirense, depois passa pelo Estoril, passa pelo Setúbal, pelo Estrela da Amadora. Foi campeão antes no Sintrense, no Odivelas, para aquele percurso mais escondido. São 20 anos, não é? 20 anos de 2 décadas de treinador, muitos anos no Sintrense, precisamente, e de repente, quando nos apercebemos do UTA na Primeira Liga, no Olhanense, no Estrela da Amadora, no Vitória de Setúbal, sobretudo no Estrela da Amadora e no Olhanense, quero crer. Quer dizer, há ali uma espécie de ruptura epistemológica com o que é o discurso típico do treinador em determinados momentos. Isso é algo que o Daúdo certamente tem como certo e que mantém. É o que ele acaba de nos dizer, a perspectiva de ser seletivo, de não escolher qualquer clube, de perceber que é algo que se destrói mais facilmente que se constrói, é precisamente também um dos traços que me parece característicos de um treinador de uma nova geração, obviamente. Agora há uma outra a surgir, mas eu julgo que faltará ao Daúdo, eu acho que ele quererá, enfim, também quem o admira enquanto treinador, faltará um clube certo para a projeção em resultados do que o Daúdo Fakirava e dessa evolução também. Uma curiosidade antes de entrarmos nos temas da semana, o Daúdo de facto treinou 3 equipas que estão neste momento na Liga Principal, o Vitória de Setúbal, o Estoril e o Olhanense. O Estoril destas 3 é claramente a melhor. Diz-se isso, atualmente? Geralmente é feita essa avaliação, essa valorização da época que o Estoril está a fazer. Sim, Tiago, corresponde, é justa essa percepção que temos? Eu penso que porque o futebol também é momento, não é? Mas os clubes, e neste panorama, que é um panorama que não é muito sustentado no nosso campeonato, quer dizer, o que eu quero dizer com isto? Que as equipas não movem-se um pouco aéreas com alguns tumultos, enfim, não há muita estabilidade no nosso futebol atualmente, e esse clube, o Estoril, é um clube que tem um projeto, obviamente sustentado por capitais estrangeiros, é uma empresa que está por detrás, mas que tem feito um trabalho nos últimos 3 anos sustentado. E por acaso conheço pessoalmente as pessoas, são pessoas credíveis e são pessoas que vêm e que vivem o futebol de uma forma muito particular, mas que deram estabilidade à equipa e os resultados aparecem. Portanto, isto fazendo um paralelismo com as outras 2 equipas neste momento, a viverem problemas e acabam por se refletir esses problemas naquilo que é a equipa, naquilo que é o espelho e o resultado. Um pouco, exatamente, o resultado. E obviamente que o Estoril é uma equipa que está a fazer um campeonato de acordo com isto tudo que a gente disse. A última equipa que o Daúdo Fakirá treinou na Primeira Liga foi o Olhanense, que é o adversário seguinte do Futebol Clube do Porto. Nesta emissão vamos olhar justamente para esse desafio, recordar também o desafio da primeira volta e perceber, enfim, o que é que está em jogo no Futebol Clube do Porto Olhanense do próximo domingo à noite, deste fim de semana, um dos jogos da 18ª jornada da Liga Portuguesa. O Porto vai receber o Olhanense depois de ter goleado o Guimarães em Vitória. O Miguel, foi um resultado claramente acima daquilo que era expectável. É um resultado que mostra um Porto goleador, o melhor Futebol Clube do Porto, a melhor exibição do Futebol Clube do Porto nesta temporada de futebol. Eu julgo que foi o melhor jogo do Porto esta época, o que é mais interessante, sobretudo se pensarmos que não é fruto de um mero acaso. Para já porque Guimarães não é a equipa que perdeu no Dragão 4-0 também na primeira volta. É uma equipa jovem, obviamente, mas muito aguerrida em formação nesta altura, enfim, sem o Aladoá, como falamos a semana passada, sem o Sudani, alguns jogadores que fazem a diferença e que estão na CAN e alguns lesionados, alguns deles voltaram, nomeadamente o André, mas o Lionel Olímpio, e portanto é uma equipa desfalcada, mas jovem e aguerrida, que tinha acabado de empatar com o Sporting, portanto, e que está a fazer um bom campeonato, um excelente campeonato para os valores que tem. E, portanto, esse excelente trabalho do Rio Vitória é contrariado por um Porto que foi absolutamente efetivo. Dizia porque é que também não é fruto do acaso, porque aparece na circunstância de 3 jogos, onde o Porto marca 12 golos em 3 jogos, não sofre nenhum. Consegue, no jogo anterior 5 ao Gil Vicente, 3 ao Vitória de Setúbal, e o que eu noto no Porto é esta capacidade para sentir o jogo um bocadinho mais entre linhas, mais acima, arriscar mais, pressionar mais alto. Eu julgo que o Porto, e sem querer embandeirar em arco, porque enfim, tudo isto se pode desfazer com uma súbita má noite de desinspiração,
mas parece-me que o Porto, ou isso eu tenho como certo. Tweet precipitado. Ou com um apito precipitado, qualquer coisa pode acontecer. Eu estava a pensar noutra coisa, mas pode haver na observação que o João Moutinho fez sobre na analogia entre o jogo do Porto e o jogo do Barcelona. Sim. Não, exatamente. O Alex, no fim do jogo de Vitória de Guimarães, dizia: este Porto parece o Barcelona da Liga Portuguesa. A verdade é que o Porto, com esta posse de bola, cerca de 75% num jogo com o Gil Vicente, 70% ou 69% no jogo com Vitória de Guimarães, a forma como a trabalha, como a circula, posse com objetivo, não posse por mera posse, esta pressão alta, o Porto respira fisicamente alegria e saúde física, parece-me. Eu penso que o Porto, e é aí que eu queria chegar, é a equipa mais complementar dos últimos anos que eu tenho visto no Dragão, e já toca em muitos aspectos aquilo que foi os melhores momentos do André Vilas-Boas. Eu senti isso pelo menos no jogo do Vitória de Guimarães. Vamos ver, o Porto tem centrais que podem ser laterais, o Mangala, o Maicon, que marca um grande gol na equipa B, aliás, esta semana, tem laterais com profundidade e que podem entrar na zona interior do meio campo, como o Alexandre, como o Danilo. Tem um meio campo que é esse profundamente complementar, com o Luxo, o João Moutinho, com o Fernando, com a possibilidade de entrar o Castro, ou um Defur que faz quase todas as áreas do jogo e do campo, embora obviamente seja o centrocampista, mas pode ser trinco, pode jogar a 8, já jogou quase numa ala. Tem um matador chamado Jackson, tem um Varela mais consistente e que aparece muito bem neste jogo. Não tem Rames, não tem Atsu, vai tendo Ismailov a aparecer, foi a estreia a titular no jogo com a Vitória de Guimarães, e já teve alguns minutos ali Edson. Bom, isto quer dizer que é um Porto que eu não digo que se prepare para ter este nível exibicional sempre, porque isso é muito complicado e foi um jogo feliz e muito bem conseguido. Mas eu penso que se nós virmos no resto da época 80% do Porto que vimos em Guimarães, é um Porto que vai estar sempre muito próximo da vitória e, portanto, parece-me a equipa com Ouço o Miguel e tenho a sensação que a equipa do Porto facilita a análise, de facto, porque em função do que ele diz e do que vamos vendo, há aqui já uma equipa a roçar a perfeição. O Vítor Pereira sublinhou isso, dizendo, após este jogo, que a equipa está, dando a entender que a equipa está no melhor momento, está finalmente a jogar aquilo que ele espera que jogue, está nesse patamar. O Porto está, de facto, no melhor momento da época, pode ainda melhorar mais ou já está a roçar a perfeição? Obviamente que a perfeição... Pronto, é o ideal, que nós vamos sempre... Há sempre coisas a limar, a melhorar, seja individual como coletivamente. E o Vítor Pereira teve a oportunidade também de focar neste ponto, de que poderá sempre melhorar aspectos que têm a ver com aquilo que é o modelo dele, com aquilo modelo que ele preconiza para a equipa. Agora, olhando para... Eu também tenho tido a oportunidade de ver os jogos de Porto. Este ano vi quando foi a Moreira, quando foi a Estoril, vi na Luz, vi os dois últimos, e olhando assim, fazendo uma pincelada rápida para aquilo que foi principalmente a segunda parte na Luz, e os dois últimos jogos, pode-se dizer que o Futebol Clube de Porto é uma equipa, como disse o Miguel e bem, é a equipa mais... Enfim, uma equipa, se calhar, está num momento mais perto daquilo que o Vítor Pereira quer. É uma equipa fortíssima, uma equipa que joga muito curta, e tem um momento que eu acho que é fundamental naquilo para desenvolver e para poder pôr em prática tudo aquilo que são os valores individuais e coletivos da equipa, que é principalmente na transição da defesa para o ataque. A equipa, por estar muito perto, parece até que está fisicamente melhor que os outros e corre e que tem mais jogadores, porque consegue ter sempre as linhas muito perto e rapidamente faz a mudança de uma fase ofensiva para defensiva, recuperam rapidamente a bola, daí que depois consigam conservá-la, mantê-la muito tempo. Portanto, é uma equipa fortíssima e com todos esses valores individuais que estão a jogar e outras opções que o Miguel disse bem, o facto de não ter o Atsu neste momento, saindo o Rames e que se pensava que poderia ressentir de alguma forma, agora com o Ismailov e o Liedson, portanto tem outras opções, parece-me que sim, que se perfila como, à par do Benfica, obviamente, mas neste mercado de inverno, parece-me que talvez, não é? Talvez, olhando para aquilo também que foi o ano passado, o Porto acabou por ganhar o campeonato também ali nesta fase, no mercado de inverno, com os jogadores que foi buscar e aqueles que dispensou, tornou a equipa mais fechada e mais forte.
poderá ser aquele que se calhar está mais forte neste momento e é sem dúvida, os 2 últimos jogos foram paradigmáticos disto que eu estou a dizer, salvaguardando obviamente o facto das equipas porque nós quando avaliamos o valor de uma equipa, tem sempre a ver também com aquilo que é a oposição. Parece-me que tanto o Gil como o Vitória não ofereceram aquela, mas não podemos tirar de certeza absoluta o mérito todo ao Porto e ao seu treinador. Claro. Este é o mês em que regressam as competições europeias, as equipas que estão em jogo, o Benfica e o Porto, vão regressar às competições europeias. Isso vai colocar, obviamente, outro tipo de problemas e de exigências. Mas esta semana, em função dos jogos recentes do Porto e das 3 goleadas conseguidas, ouvimos, de facto, alguns comentadores a assumirem pela primeira vez que a equipa pode ter um papel surpreendente na Liga dos Campeões. Há claramente aqui um grupo de favoritos, por tradição, por competência, por peso histórico e por capacidade futebolística e financeira, não é? Manchester United, Barcelona e Real Madrid, Milan e Bayern de Munique numa segunda linha, e depois as que podem surpreender, onde se calhar eu arrisco Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, muito forte, sim, e Futebol Clube do Porto. Concordo. O Porto pode surpreender? Concordo. Quando o Porto, quando foi campeão também europeu, na Liga dos Clubes também, na principal Liga dos Campeões, sim. Também, obviamente, que há sempre aquela questão do sorteio, claro, das outras do equipas emparelhamento dos jogos, o que já aconteceu neste sorteio, que colocou frente a frente 2 adversários que são potenciais vencedores, encontrou um adversário mais acessível em princípio. Portanto, também se houver uma conjugação de fatores, aliado, obviamente, essa sorte, essa oportunidade, aquilo que é a competência do Futebol Clube do Porto, que está realmente a um nível altíssimo, porque não? Penso que o Porto poderá, numa segunda linha, um pouco como se costuma dizer no futebol, correndo um pouco por fora, a fazer uma analogia com aquilo que é o atletismo, mas correndo um pouco por fora, poderá, ou no atletismo ou noutra modalidade, mas o Porto poderá, sem dúvida, botar figura, como dizem os brasileiros, né? Tem competência para isso. Miguel, por que não assumir já o favoritismo da equipa? Não, eu julgo que o Porto nesta altura está a dar provas de que é uma equipa de que podemos esperar mais do que aquilo que pensávamos quando se equacionava esta época sem a presença, nomeadamente, de Hulk. Mas podemos lembrar-nos que o último jogo de Hulk foi precisamente em Olhão. Mas a equipa não parece ser melhor, claramente mais equilibrada, sem Hulk? Eu não posso, enfim, desdizer o que disse sobre um jogador que eu considero absolutamente excepcional e que está a ser vítima, penso eu, de bullying nesta altura na Rússia. Né? O Hulk é um jogador extraordinário, dava ao Porto soluções que o Porto não tem, como daria a qualquer equipa soluções que essa equipa não tem, não o tendo. É um jogador único. Portanto, o Porto é evidente que funciona de forma diferente. Poder-se-á dizer que nesta altura privilegia mais a posse, precisamente por ter um jogador menos explosivo e que isso faz bem à equipa. Concordarei que o Porto tem mais circulação da bola por causa disso, que é uma equipa com movimentações mais interessantes porque obriga a equipa a não depender de um só jogador e, como tal, funcionar mais como coletivo. Concordarei com isso. Mas o que me parece é que o Porto, sem Hulk, um Porto muitas vezes sem Rames, encontrou aquilo que lhe faltava a época passada e que teria feito a época passada uma outra época caso tivesse, porque aí teria Hulk, teria Rames e um ponta de lança. E o Porto não tinha, de facto, o ano passado, um ponta de lança efetivo, capaz, naquela altura, enfim, o Kleber não conseguiu ser por diversos aspectos. Mas com as soluções que tem, não pode, ir até onde na Liga dos Campeões? Eu julgo que quando me perguntavam que adversário queres, eu dizia Málaga. Também não vou dizer que não é o adversário que eu queria. Respeitando o adversário, até onde é que Obviamente. O Porto pode ir? Qual é o ranking? Que lugar é que o Porto ocupa no ranking das 16 equipas? A primeira metade. Mas é difícil dizer, Tiago. O André Vilas Boas tinha aquela frase que eu retenho, que para chegar para um percurso bom, para chegar à final da Liga dos Campeões, é preciso um sorteio caprichoso. Claro. Um percurso caprichoso. Claro. O Porto, de alguma forma, está a tê-lo com o Málaga, não é? Sim. E também com o sorteio dos outros jogos, pelo menos nesta eliminatória. Vamos ver depois. É claro que é uma equipa que tem uma maior potencial de surpresa
do que aquela que nós pensávamos no início da época, quando pensávamos que íamos viver com um determinado número de fantasmas. Vítor Pereira disse esta semana, disse-o bem, demorou, mas finalmente tem equipa a seu molde. O ano passado passou por uma tempestade, agora navega a bom ritmo. Os jogadores têm alegria no treino a jogar o que jogam, vê-se que têm depois também alegria nos jogos a fazer o que treinam, parece-me. Acho que são bons indícios. Vamos então olhar para o Futebol Clube do Porto Olhanense e também para o conhecimento, trazer a esta emissão o conhecimento que o Daoud Fakirá tem sobre essa realidade, sobre o clube de Olhão. O Daoud Fakirá treinou a equipa do Olhanense entre junho de 2010 e dezembro de 2011. Foi um dos treinadores da equipa do Olhanense, atualmente treinada por Manuel Cajuda, deste ciclo na Primeira Liga. É uma equipa que interrompe uma ausência de mais de 3 décadas na Primeira Liga ao regressar em 2008-2009. De resto, é uma equipa que tem neste percurso como treinadores Manuel Cajuda, Sérgio Conceição, o Daoud Fakirá e também o Jorge Costa, que trouxe a equipa de volta à Primeira Liga após uma ausência de mais de 3 décadas. Está entre os grandes, dos 4 treinadores que eu mencionei, há 2 que não um está em funções e há 2 que não completaram o trabalho. O Sérgio Conceição este ano e o Daoud Fakirá, que saiu em dezembro à 10ª jornada, correto? Por aí, 13ª. Portanto, ainda a primeira volta não estava completa e a equipa estava classificada na primeira metade da classificação. O Sérgio Conceição saiu e a equipa também não estava num lugar propriamente de aflição. Como é que se explica esta ruptura que aconteceu aqui em tão pouco tempo, com 2 treinadores que não tinham propriamente a equipa mal classificada? Eu, obviamente, que eu só poderia falar daquilo que foi o meu percurso e daquilo que eu encontrei e que eu deixei, não é? Eu cheguei a Olhão e nós tivemos no primeiro ano o processo de recrutamento do Olhanense até a minha chegada, portanto na Primeira Liga, o primeiro ano tinha sido um pouco, viveu muito de jogadores emprestados ao Porto, nomeadamente, enfim, Benfica, Sporting, portanto era uma equipa que tinha poucos jogadores que se considerariam depois, posteriormente, ativos, jogadores que o clube pudesse transicionar, pudesse valorizar e depois poder, a partir deles, fazer tornar mais valias. Nós invertemos esse processo, fomos buscar 17 jogadores na altura, fizemos um campeonato, a primeira volta estivemos quase toda a primeira volta como a segunda melhor defesa, à exceção atrás do Futebol Clube de Porto, na altura. Vendemos o Jardel para o Benfica, o Vinícius para o Braga, portanto fizemos um campeonato. Na segunda volta tivemos alguns problemas que misteriosamente voltaram a acontecer o ano a seguir e depois este ano também, que são as lesões, imensas lesões, que terá a ver também, obviamente, com outros fatores, mas com o facto o Olhanense está completamente deslocado e faz os jogadores. Nós chegamos à altura estávamos a jogar na Taça da Liga, na Taça de Portugal e o campeonato, fizemos quilómetros, parecíamos uma banda de rock, enfim, andávamos pelo país todo, aquilo eram quilómetros, e tivemos alguns problemas que acabaram por tirar algum brilho aquilo que tinha sido uma campanha extraordinária nossa. No ano a seguir perdemos jogadores, tivemos que reconstruir a equipa, isto só fazendo um pequeno lembrar um pouco aquilo que foi no segundo ano, e foi o ano em que eu saí, em que estávamos bem colocados, tínhamos os mesmos pontos à altura do ano anterior, estávamos a 2 pontos do 6º lugar e pronto. Houve 2 derrotas em casa, uma com o Braga e perfeitamente normal, numa equipa como todas as equipas, não é? Que foi na Taça, foi aí que a coisa quebrou. Aí é que eventualmente estou eu a fazer uma leitura enquanto, portanto, não posso dizer... Até espectador, não é? Enquanto espectador, porque criámos, mas lá está, são todas as expectativas que foram criadas em função de tudo aquilo que foi o nosso percurso. Fomos o mais longe possível, estávamos a um passo das meias finais da Taça de Portugal, conseguimos nesse ano fazer algo também com o recrutamento que nós fizemos e que lá está, voltando um pouco àquilo que deve ser o princípio que está subjacente a equipas como esta. A equipa conseguiu vender jogadores que fomos buscar a divisões inferiores, a questão do Salvador Agra, do Fabiano, do Caué, enfim, do Ismaili, que também fui eu que fui buscar. Portanto, perante este panorama, dizer que, obviamente, que eu, enquanto treinador e fazendo o meu trabalho, e tudo aquilo que foi a empatia que se criou com a cidade e com as pessoas, com os adeptos, e a realidade do clube, porque isto depois tem a ver com o quê? As expectativas têm que ser criadas em função, ou melhor, os objetivos que nós criamos
para qualquer empresa, para qualquer clube, deve ir de acordo com aquilo que é a realidade. Portanto, ambiciosos, mas devem ser objetivos que sejam, que nós possamos alcançá-los, mesmo com dificuldade, mesmo extremamente ambiciosos. Portanto, isso foi aquilo que foi criado. Portanto, a partir daí, mais eu não posso dizer, né? Se foi por um resultado ou outro, se a avaliação do trabalho deve ser feita. Obviamente que deve haver uma avaliação, como é que eu direi, a avaliação não é só no fim, nós devemos ir fazer intercalada, mas os resultados estavam, agora, se calhar as pessoas esperavam outra coisa, enfim, mas isso já são questões, claro, Tiago, que eu não poderia responder, só dizer também em relação àquilo que é o percurso do Sérgio, não sei daquilo que sei que herdou uma equipa feita, conseguiu um brilhante 8º lugar no ano passado, em função de toda uma equipa que foi criada por mim e para a minha equipa técnica, ponto final. A partir daí, mais nada, não sei dizer mais nada. Miguel, podemos admitir que o Olhanense, que está a fazer esta temporada de futebol, está abaixo da expectativa que construímos, olhando para a equipa nestes últimos anos, para a equipa do Daoud Fakirá, para a equipa que o Jorge Costa treinou, hoje está abaixo das expectativas que foram sendo criadas? E dessa percepção externa que a própria equipa construiu? É uma equipa que me parece muito soluçante também, se calhar, à custa do que o Daoud acabou de referir, né? E do que deixou entre linhas. Não é? É uma equipa que muda frequentemente de treinador sem motivos muito claros para que isso aconteça. Temos aqui de facto 2 épocas incompletas, do Daoud e este ano do Sérgio Conceição. Vemos que parece-nos que há ali qualquer coisa que não é muito compreensível. Nós às vezes também vemos isso no Braga, com o Salvador, não é? Que muda o treinador, mas aquilo aparentemente, este ano menos, parece resultar sempre. Eu acho que o Olhanense pode sofrer um bocadinho disso. É verdade que a equipa que o Daoud montou e que ainda hoje tem jogadores, quer dizer, o caso do Rui Duarte, do Maurício, do Djalmir, jogadores âncora, no fundo, há mais tempo no Olhanense, são jogadores que continuam, mas houve jogadores que o Daoud trouxe, continuam a ser efetivos e valores do Olhanense. O Sérgio Conceição pegou neles e bem, como foi dito, e agora o que nós vemos nesta altura é que é um Olhanense que é algo híbrido. O Manuel Cajuda chegou e tentou outras hipóteses, tentou o Donofrio, por exemplo, o piloto, não conseguiu, rapidamente também percebeu que não seria por aí, mas afastou, entre aspas, da titularidade o Yonche, que tinha sido titular quase sempre em todos os jogos, o Abdi, que tinha sido uma boa surpresa, um jogador da Somália, mas com muita experiência internacional, na Hungria e na Inglaterra. Isso foi algo surpreendente. A verdade é que me parece que hoje em dia o Targino e o Ivan Brandão sendo claramente os 2 titulares à frente, abre-se ali mais uma hipótese. Parece-me que há uma aposta clara no Tiago Torroso por parte do Manuel Cajuda, que eu não sei muito bem ainda que tipo de jogador é que é. Faz os seus 2 primeiros jogos com o Manuel Cajuda. Há um capital de surpresa neste Olhanense, porque é uma ideia nova do Manuel Cajuda, como é evidente, e portanto vamos ver o que é que isso nos reserva para o jogo do Dragão. Recupera o Maurício, que também tinha perdido alguns jogos durante esta época, que não tinha calçado as botas durante o que não seria muito expectável. Mantém, enfim, o Rui Duarte como o grande baluarte da equipa, como é evidente. Nesta altura, o Olhanense é servido por 3 excelentes guarda-redes, tanto o Bruno Veríssimo, que é o guarda-redes sempre do Olhanense, são 10 épocas consecutivas, 14 épocas no Olhanense, e depois o Bracal e o Ricardo. Não é por aí também que faltarão soluções, mas vê-se que o Olhanense está nesta altura a constituir uma equipa. Para não chegarem os 3. E o próprio Porto sabe que de facto é um clube que tem competência ao nível nessa posição específica dos guarda-redes. Sim, aliás, foi na altura do Daoud que o Porto abriu o olho para o Fabiano. Exatamente. Daoud, esta equipa é muito diferente da sua, não passou assim tanto tempo. Esta equipa do Olhanense é muito diferente da que o Daoud treinou? É um pouco mantendo. Não, eu estou a falar em termos dos jogadores que a compõem. Olhando assim, manteve, da altura em que eu estive lá, o Maurício, que esteve aleijado, foi operado ao joelho. Tem o Rui, tem o Djalmir, tem mais 2 anos, mais 1 ano em cima, os jogadores. Foram buscar vários jogadores que acabaram, em relação à equipa do ano passado, que era uma equipa criada por mim, está um pouco diferente. Mas aquilo que é
um modelo, digamos assim, a forma daquela equipa se apresentar, que é uma equipa, as equipas do Olhão são equipas muito aguerridas, penso que ultrapassando alguns problemas também que foram herdados agora pelo Manuel Cajuda e que entroncam naquilo que eu atrás disse, das lesões, muitas lesões. O Sérgio também chegou à altura, pelo que eu lia, enfim, que tinha os jogadores disponíveis eram pouquíssimos, porque tinham sempre jogadores com lesões, sempre as lesões sempre a fustigar a equipa, mas penso que será uma das equipas que lutam, obviamente, à exceção daqueles 4, 5 equipas que estão cá para cima, é uma das equipas mais capazes, porque mantém a tal estrutura base e depois são equipas muito aguerridas. E jogar a Leão-Olhão é sempre muito complicado para os adversários. Tem sempre esse handicap que eu saliento, que são das viagens. É sempre muito... Com o decorrer do campeonato, a equipa é mais penalizada do que as outras por causa penalizada disso, em alturas... insular, não é? Exatamente, é uma equipa insular, exatamente, é uma equipa insular. Então, se estiver como nós tivemos na altura em 2, 3 frentes, isso acaba por ter mais desgaste. Mas os jogadores moçambicanos que tenho, o Citoé e o Naftal, são recomendações suas, não? O Mecher, sim. Estava no Sporting na altura. Quem foi o outro? O Naftal e o Citoé. Naftal não conheço. Mas o Mecher agora não está lá. Mas já não. Já não, está no olho, mas não conheço. Há 2 jogadores moçambicanos, e era a minha curiosidade de saber, porque não jogaram consigo, precisamente, mas aparecem após a nacionalidade do Mas o Mecher jogou. Para quem não sabe, o Daoud Fakirá é moçambicano. Sim, mas esse não conheço. Bom, nós vamos, nesta emissão, olhar justamente o desafio, também à luz do que sucedeu na primeira volta, 18ª jornada, Futebol Clube do Porto Olhanense no Dragão, é o jogo do fim de semana, o jogo do Futebol Clube do Porto. Na primeira volta, o Porto venceu em Olhão. Nosso convidado é o treinador Daoud Fakirá, ligado à história recente do Olhanense e a este período de convivência entre os maiores do futebol português, esta convivência do Olhanense entre os maiores clubes do futebol português nos últimos 4 anos. Na primeira volta, como eu dizia há pouco, o Porto ganhou em Olhão, um campo, um estádio, um terreno difícil, de facto, por razões que já foram aqui evocadas e que nós vamos ainda destacar nesta conversa com o Daoud Fakirá. O Futebol Clube do Porto ganhou por 3-2, um desafio que marca a despedida de Hulk em termos desde logo de golos. O terceiro golo, que ditou uma vantagem de 3-1, foi apontado por Hulk. Miguel, estávamos no início da primeira volta, o Olhanense será seguramente uma equipa muito diferente, já mudou de treinador, o Futebol Clube do Porto não tem o que está a jogar de outra forma. Que memória é que retém desse desafio? Recordo esse jogo como um jogo que à partida se assemelhava muito complicado. Porque o Porto, ou seja, foi uma vitória preciosa, não é? Foi uma vitória preciosa. Exato. Porque o Porto tinha jogado com o Gil Vicente empatado, um jogo com muitos casos de arbitragem, não vale a pena, mas tinha empatado 2-2 na primeira jornada, depois tinha ganho à Vitória de Guimarães. E de facto tínhamos a percepção... A segunda saída era Olhão. Havia a percepção, enfim, há a percepção de que o Olhanense em casa criava imensos problemas. Aliás, à semelhança do que aconteceu na época passada, quando o Daoud nos arrancou um empate a 0. Há outros casos em que o Daoud conseguiu arrancar algumas coisas ao Porto, nomeadamente aquele com a Estrela da Amadora, quando um gol de Anselmo aos 90 minutos vem ao Dragão levar 3 pontos. Também aconteceu com a Estrela da Amadora em casa, num jogo mas nesse jogo o Porto acaba por, vamos já falar disso, o Porto acaba por conquistar uma vantagem tranquila, portanto gera o resultado com uma vantagem de... Sim, mas é preciso ver que o Porto começa o jogo a perder muito cedo, com o gol do Abdi, curiosamente, o jogador somaliano, que me pareceu ser muito interessante e que agora parece estar um pouco de lado. É obrigado a correr atrás do prejuízo, fecha a primeira parte com um empate, com o gol do Ramas, abre-a com o gol do Jackson e tudo parecia mais ou menos perfeito do ponto de vista do que seria o desenrolar do jogo. O Porto reforça com o Hulk o 3-1, mas depois o Olhanense entra em jogo nos últimos 5 minutos com o gol do Targino. Eu recordo-me desse jogo que o Porto jogou sem o Fernando, jogou com o Defur a trinco. Recordo-me da necessidade do Vítor Pereira ter que retirar muito logo cedo, por alguma inoperância, porque o Atos não estar à vontade com o aperto que o Olhanense consegue fazer no seu campo e com a pressão que consegue fazer, ter que meter o Ramas mais cedo do que pensava.
e relembra-me ter Hulk no seu último jogo e com o seu último golo. Era um Porto diferente, era um Olhanense também ligeiramente diferente, era um Olhanense que jogava com este tal Abdi, que agora não parece estar a jogar, mas jogava com o Ricardo, parece-me que hoje em dia não será essa a opção, mas como disse, a ideia do Manuel Cajuda do Olhanense nesta altura é outra. Vamos ver como é que ele se apresenta no Dragão, sendo que no Dragão o saldo, obviamente, o Olhanense não é muito favorável, ele consegue uma vitória. Apenas uma vitória, de facto. Enfim, portanto, em 18 jogos realizados na cidade do Porto. Desse jogo, há que ter uma outra coisa, o Porto sofre aí 2 dos 8 golos que sofreu, um quarto dos golos nesse desafio. Se pensarmos que, de facto, também sofreu 2 golos frente ao Rio Ave, onde foi atrás do resultado, e os outros 2, por exemplo, na Luz, esse resultado acaba por traduzir um desafio mais difícil do que aquilo que acabou por ser. Sim. Porque o Porto geriu a vantagem e sofre o segundo golo já no final do desafio. No final. Este Olhanense será muito diferente. Que tipo de problemas é que o Olhanense, treinado por Manuel Cajuda, pode colocar no Dragão, a uma equipa do Porto que está de facto está a jogar outro futebol diferente daquilo que mostrava no início da época? Ok. Eu esqueci-me por lapso de dizer que do Olhanense do meu tempo, dos jogadores que eu fui buscar, ainda faltava anunciar o Fernando Alexandre, o Nuno Piloto, o Ivanildo, o Luís Filipe, o lateral direito, e que também agora indo responder a sua questão. O Filipe está a jogar agora? Está a jogar. O Fernando e o Fernando Alexandre e o Nuno, não sei, parece que regressaram, tem ainda, portanto, esta semana no campeonato, penso que terá um tempo. O Fernando Alexandre foi agora posto um bocadinho de parte? Não, só por lesões, okay. Porque o Fernando joga sempre naquela equipa, portanto o meio campo é um meio campo que jogava na altura comigo. Que problemas poderá colocar? Eu penso que também há os jogadores que vêm da CAN, que poderão dar o contributo, os jogadores cabo-verdianos, o avançado Giannini e o Babanco, são jogadores que acrescentam algo, não são mais soluções, e depois dizer que se eles puderem jogar, há outro aspecto que te esqueceste de dizer, é que o Porto ganhou, mas não foi no estádio do Olhão, foi no estádio do Algarve. Portanto, foi a primeira vez que... Exatamente, e o Olhanense, por razões que obviamente não sei, mas acabou por ser penalizado, penso eu, porque fez vários jogos fora do seu reduto e que enfim, é como nós comemos em casa e íamos comer à sogra, é um bocadinho diferente, né? Mas tinha condições o campo do Olhão ou não? Não, parece que não, estava com problemas não. Penso que era desde o início da época foi a questão da relva, que estavam com alguns problemas. A Liga que não autorizou, só autorizou naquela altura. Exatamente, eu estava a fazer não só relva, mas parece que estava um conjunto de obras que careciam ainda do aval do organismo que faz essa mesma vistoria. Em relação à questão do Manuel Cajuda, obviamente que é alguém que conhece, enfim, habituadíssimo a este tipo de confrontos, habituadíssimo a criar situações complicadas. É o segundo teste com esta exigência, perdeu na estreia frente ao Sporting do Jesualdo por 2-0. Portanto, com o Cajuda-se, o Olhanense tem duas derrotas e dois empates. Agora o empate em casa. Portanto, não se afigura até por tudo aquilo que falamos do Futebol Clube do Porto, uma tarefa muito fácil para o Olhanense. Agora, também fazer dizer que, tal como qualquer adversário que o Futebol Clube do Porto encontra em casa do nível do Olhanense, estou a falar do Olhanense, estou a falar do Gil Vicente, do Beira-Mar, todos aqueles clubes que vão com o objetivo de um ponto será ótimo, não é? O Porto irá ter dificuldades até, porque todos os caminhos que levam à baliza da equipa do Olhanense vão estar tapados e espreitar o contra-ataque. Enfim, tudo aquilo que são os princípios que estão subjacentes a estas equipas que vão lutar com menos armas, né? E com armas com dificuldades, vão tentar estender ao máximo o resultado 0-0. Se mantiver até faltando um minuto para o fim, será ótimo, né? Isso quer dizer que o tempo irá sempre correr contra o Futebol Clube do Porto, mas não me parece que seja muito fácil na tarefa do Olhanense, por tudo aquilo que nós dissemos. Agora irá, de certeza absoluta, pelo que eu conheço da equipa também, pelo que conheço dos jogadores, do caráter e daquilo que como eu disse, as equipas do Olhão têm uma particularidade
qualidade, são equipas que lutam, que têm muito caráter até o último minuto. Portanto, aqueles homens, eu sei. Portanto. Essa especificidade do Olhanense é única nas equipas do Algarve que têm estado, que fizeram história recente na Primeira Liga, Farense, Portimonense, é distintiva para todos os efeitos. Há uma ligação, uma comunidade pescatória muito forte, não é? O que é que torna a equipa do Olhanense assim tão combativa? O que é que a torna diferente das outras? Ok, parece-me que não é diferente. Lembro do Farense da altura de Paco Fortes, era extremamente difícil as equipas da Primeira Liga irem àquele clube, àquele campo, conseguir pontos. Relembrar só um dado que é importante, que o Olhanense já foi campeão nacional. Sim. Portanto, é uma equipa que viveu durante muito tempo, enquanto cidade, era uma cidade rica da indústria das conservas. E isso, a partir do momento em que decaiu, a cidade ressentiu-se imenso. Claro. E neste momento é das cidades com mais, enfim, em termos de per capita, se calhar das mais pobres do país, e do Algarve, de certeza, a mais pobre. E o futebol, para aquela gente, e a equipa, o Olhanense, digamos, as pessoas revêem-se e criam uma empatia, uma ligação muito forte com o clube. As pessoas ali também não têm muito mais que fazer. O domingo tem uma afluência enorme, o estádio, e revêem-se imenso no clube. Portanto, há uma ligação muito forte. E aqueles valores todos que são valores inerentes àquela gente que vive com dificuldades, que faz de cada dia, cada momento, um momento importantíssimo do ganha-pão e tudo. Portanto, isso acaba por se traduzir e para se transportar, fazendo um transfer para aquilo que é a equipa de futebol. Então, esses valores acabam por se traduzir de alguma forma na forma de estar da equipa. É uma equipa que muitas vezes tem dificuldades e passa por essas dificuldades de instrumento, de orçamento, disto, daquilo, mas que faz dessas forças, dessas oportunidades, dessas forças, digamos assim, encontra ali motivação para se suplantar, para se transcender e fazer os campeonatos que têm feito, não é? Portanto, eu penso que é por aí E o Algarve suporta o Farense, o Portimonense, o Olhanense. Como é que o Algarve sentiu enquanto lá esteve? Como é que o Algarve vive essa rivalidade? É a mesma coisa que no Minho, quer dizer, pergunto, onde há esta relação tempestuosa entre Guimarães, Braga... É engraçado essa questão, porque eu realmente, para quem vive, para quem não conhecia tão bem, eu não conhecia obviamente a realidade do Algarve, e nós, só para te dar uma ideia, nós fazíamos jogos de treino no princípio da época com o Farense. E o Farense estava na altura da terceira divisão. E o estádio enchia, o estádio de Faro enchia, e as claques degladiavam-se, e nós fizemos uma vez um jogo de treino com o Farense num estádio neutro, num hotel, e tentámos fechar aquilo só, mas foram lá os adeptos do Farense e atiraram para lá coisas e instigaram os jogadores. Portanto, há uma rivalidade que está ali latente e que tem a ver com aquele regionalismo. O Farense, o Portimonense, quando jogamos com o Portimonense é a mesma coisa. Com o Farense e o Olhanense acho que é pior, é mais acicatado. Portanto, isso também com toda a riqueza que isso traz, não é? Da questão. Agora, parece-me que nos últimos anos também o futebol no Algarve tem vivido com dificuldades, também, tal como os outros, este é transversal a toda a sociedade. Portanto, e o Algarve que vive do turismo e com as dificuldades que tem havido, portanto, acabam por se ressentir. O Farense agora é que está a tentar voltar devagarinho, né? Está a fazer um campeonato bom na segunda divisão, está a tentar emergir. O Portimonense manteve-se à custa também de uma outra desistência, penso eu, na segunda liga. Portanto, as dificuldades são também dificuldades e afetam muito o Algarve também pela distância, ou seja, a questão da insularidade que se falava há pouco no que dizia respeito ao esforço, à gestão de esforço do plantel na relação com os outros clubes da Liga. Miguel, estamos a olhar o Porto Olhanense, olhamos o Porto Olhanense, o tempo voou, mas temos que olhar também o Porto versus Daoud Fakirá, porque há aqui um elogio que é justo fazer ao nosso convidado. Contra factos não há argumentos, e a verdade é que o Daoud Fakirá, apesar de já ter perdido com o Porto algumas vezes, felizmente também mal era que fosse de repente um problema para o Porto. Não. Tem desempenhos positivos em três desafios. E um deles que me custou particularmente, que foi um jogo com Estrela da Amadora no Dragão, no teu primeiro ano no Estrela da Amadora, em que ganhas no Dragão com um golo aos 90 minutos, ainda por cima, do Anselmo. Já não deu tempo ao Porto. Pois já, não. Aquilo programaste isso. E depois com a Estrela da Amadora também.
que num empate 2-2, também com um golo nos últimos minutos, um penalti do Mateus, penso eu. Sim. Falávamos em off há pouco, cometido pelo, lembravas bem, pelo Sérvio. Pelo Stepanov. E depois, mais recentemente, com o Olhanense 0-0 em casa, em Olhão, o ano passado. Portanto, são 3 resultados, mas particularmente o primeiro, aquela derrota que causou alguns dissabores e que de alguma forma também afirmou o Daouto como estrela emergente de uma nova geração de treinadores. De facto, o Daouto tem, não é só com o Porto, mas e eu também tenho essa memória seguindo a Liga de Futebol. Lembro-me de ver as suas equipas, as equipas recentes, nomeadamente Estrela da Amadora e Olhanense, a realizarem bons jogos contra equipas grandes, contra os maiores do futebol. Qual é o segredo para conseguir esses 3 resultados positivos, 2 empates e uma vitória frente ao Futebol Clube do Porto? Enfim, que conselho é que dará a Manuel Cajuda, se ele nos estiver a ver? Não faça o venture de treinador, por favor. Que conselho é que dá? Qual é o segredo, obviamente, para ter sucesso contra uma equipa grande e competente como o Manuel Cajuda melhor do que ninguém, obviamente. Estamos aqui a brincar. Saberá, claro. Saberá, mas os resultados obviamente passam também porque, repara, Tiago, nós quando jogamos, e muitas vezes o problema dos jogos, e penso que isso acontecerá com o Vítor Pereira, imaginando o Vítor Pereira, ele estará eventualmente preocupado com aquilo que é estes elogios todos, este panorama todo de endeusar a equipa do Futebol de Porto. Claro. Depois, quando chega um jogo contra o Olhanense, ele estará preocupado em como contrariar, em termos motivacionais, aquilo que será a tendência natural do jogador, algum laxismo, enfim, é um jogo mais fácil, se não é aos 20 minutos, se não é aos 15, senão iremos ganhar o jogo. Portanto, e aí é essa preocupação de inverter, de contrariar essa tendência natural do ser humano. Né? E é um jogo com o Málaga a seguir ainda. E é um jogo com o Málaga a seguir, exatamente, a primeira mão. Portanto, há essa preocupação. Enquanto que o Manuel Cajuda, de certeza que sabe que nesse aspecto que tem a ver com a motivação dos seus jogadores, isso já está ultrapassado. Portanto, ele não tem que se preocupar com isso, porque essa motivação intrínseca está presente. Jogar contra o Futebol Clube do Porto, no Estádio do Dragão, é tudo aquilo que é o objetivo. O Tiago Torroso vinha agora, hoje ou ontem, a dizer, o Manuel Cajuda dizendo-lhe que não há problema nenhum, todos perderam lá. Claro. O Manuel Cajuda também, obviamente, que teve claro, para ele também, obviamente, para ele é fácil, porque perder o jogo será normalíssimo. É como eu costumo dizer aos jogadores quando enfrentamos esse jogo. Ou quando eu vou jogar para um jogo da Taça de Portugal contra uma equipa teoricamente inferior, de uma divisão inferior, eu digo aquilo que, obviamente, nós temos sempre muito mais a perder neste jogo do que o contrário. Portanto, se nós ganharmos, é um natural. Portanto, o Manuel Cajuda a perder este jogo é natural. Ninguém vai dizer que colocou A em vez de colocar B, porque a equipa devia ter jogado assim. Portanto, é natural, um resultado natural. Agora, mas foi assim que conseguiu esses 3 resultados? Não, e foi, acima de tudo, obviamente que isto é conversa, não é balela, existe a questão da motivação, mas depois é a questão do estudo que fazemos sempre. Umas vezes resulta, quando o Hulk falha o penalti, o Fabiano defende, aquilo também galvaniza a equipa, e a equipa encontra, não só nesse momento, mas depois também naquilo que é a organização, naquilo que é o estudo que nós fazemos do adversário, dos pontos fortes, enfim, algumas que têm a ver com a estratégia de jogo, e também olhando para o adversário, mas também tentando, de alguma forma, também trazer à tona aquilo que são os nossos pontos fortes, e depois esperar que seja o gol em que não dê tempo. Nesse jogo, o Postiga ainda marcou um gol fora de jogo. Nesse jogo, o jogo estava fora de jogo. Portanto, depois não dê tempo ao Futebol Clube do Porto de poder reagir. Portanto, é um pouco também por aí. Nós aqui jogamos com fair play e damos os parabéns ao Daouto Fakirá pelos resultados conseguidos. Miguel, notas positivas, negativas da semana, notas finais de emissão? Notas finais e sintéticas, eu penso que é de valorizar a tal melhor exibição do Porto esta época, o tal exercício de complementaridade do Porto e o bom augúrio que isso pronuncia. A nota negativa tem a ver com os escândalos que parecem aparecer à volta do Mundial de Qatar de 2022, também do Mundial do Brasil de 2014, pensando que o Mundial de 2018 é na Rússia. Bom, estamos à espera dos próximos desenvolvimentos. Ficou surpreendido, Daouto, com a dimensão desta investigação da Polícia Europeia?
Fiquei porque os resultados que a Interpol conseguiu, enfim, obter nesta Este é um outro caso da Europol. Este é um outro caso. Este é um caso mais relacionado com a ADN. Nós ouvimos sempre falar da corrupção nos organismos da UEFA e na FI, mas achamos sempre que a corrupção é maior cá dentro, né? Cá no burgo, cá dentro. Afinal, fica sempre uma sensação de, enfim, tal como a situação, obviamente fazendo um paralelismo com aquilo que aconteceu no ciclismo, fica sempre uma sensação de que nós não nos revemos nisto, porque a questão do fair play, a questão do desporto, todos aqueles valores que veicula o desporto acabam por ser adulterados e nós não nos revemos. Penso que é uma mágoa, uma mácula. Daoud Fakirá, foi um gosto recebê-lo nesta emissão. Prazer. Obrigado por nos ter ajudado a antecipar o jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Olhanense e também pela sua memória recente, pelo seu conhecimento, por ter partilhado isso connosco, memória e conhecimento do Olhanense, e assim ter-nos ajudado a projetar o desafio e a dimensionar também o desafio que o Futebol Clube do Porto tem nesta 18ª jornada da Liga. Um prazer. Foi um gosto. Até uma próxima emissão. Obrigado. Os Grandes Adeptos, já sabe, é um programa com emissão regular na rádio, na Antena 1. Estaremos no ar na segunda-feira, à hora do costume. O seu clássico da rádio acontece segunda às 7 da tarde. Miguel Guedes, adepto do Futebol Clube do Porto, debate com Jaime Mourão Ferreira e Telmo Correia, simpatizantes do Sporting e do Benfica, no debate clássico. Ouvimos-nos na rádio já na segunda-feira e vemo-nos semanalmente aqui no Porto Canal, na emissão Grandes Adeptos Futebol Clube do Porto. Não nos veremos para a semana, por razões de programação não iremos para o ar no próximo fim de semana, mas estaremos cá, já entre desafios da Liga dos Campeões, com o Futebol Clube do Porto a jogar com o Málaga de Espanha e a antecipar o desafio da 20ª jornada do Futebol Clube do Porto com o Rio Ave no Dragão. Será esse o jogo que nos trará de volta à emissão no Porto Canal dentro de 2 semanas. Vemo-nos então nessa altura, ouvimos-nos na rádio. Um bom fim de semana para si e bons jogos de futebol.